Afinal, o que é a palavra? A palavra é um dos elementos mais fundamentais da comunicação humana, uma ferramenta essencial que nos permite expressar pensamentos, sentimentos, ideias e informações. Ela é a unidade básica da linguagem, composta por sons ou símbolos que, combinados de maneira sistemática, formam frases, parágrafos e, eventualmente, textos complexos. A palavra é a ponte entre o pensamento interno e a expressão externa, servindo como veículo para a troca de conhecimento e a construção de conexões sociais. Em termos linguísticos, uma palavra é uma sequência de sons ou letras que, juntos, têm um significado específico dentro de uma língua. Cada palavra é composta por um conjunto de fonemas, no caso das palavras faladas, ou grafemas, no caso das palavras escritas, que, quando unidos de maneira particular, criam uma unidade semântica reconhecível. As palavras podem representar objetos, ações, qualidades, estados, relações e muito mais. A principal função das palavras é a comunicação. Elas permitem que os seres humanos compartilhem informações, pensamentos e sentimentos de maneira eficaz. Através das palavras, podemos informar, transmitir dados e fatos, expressar emoções, compartilhar sentimentos como alegria, tristeza, raiva e amor, persuadir, influenciar ou convencer outras pessoas a adotar uma certa perspectiva ou realizar uma ação, narrar, contar histórias e eventos, reais ou fictícios, instruir, dar comandos ou orientações claras. As palavras não são apenas ferramentas de comunicação, elas carregam um peso cultural e social significativo. Cada língua tem seu próprio conjunto de palavras que refletem a cultura, a história e os valores das pessoas que a falam. Palavras podem unir comunidades, transmitindo tradições e conhecimentos de geração em geração. Elas também podem ser usadas para marcar identidades, definir pertencimentos e diferenciar grupos sociais. A linguagem é dinâmica, e as palavras estão em constante evolução. Novas palavras são criadas para acompanhar as mudanças tecnológicas e culturais, enquanto algumas caem em desuso. O estudo da etimologia, a origem e evolução das palavras, revela muito sobre a história e a transformação das sociedades. Vivemos em uma era marcada pela comunicação constante e imediata. Com a ascensão das redes sociais, dos blogs, dos podcasts e dos diversos meios de comunicação digital, as palavras têm um alcance e uma influência sem precedentes. Neste contexto, a relevância do poder das palavras se torna ainda mais evidente. As palavras têm o poder de informar, influenciar, unir e, infelizmente, também de dividir e machucar. Vamos explorar como esse poder se manifesta e por que é tão crucial nos dias de hoje. Velocidade e alcance. Com a internet, uma única palavra ou frase pode ser compartilhada globalmente em questão de segundos. Isso significa que as palavras que escolhemos podem ter um impacto imediato e vasto. Uma postagem no Twitter, um comentário no Facebook ou um artigo em um blog podem alcançar milhões de pessoas rapidamente, influenciando opiniões e ações. Responsabilidade e consequências. Nunca foi tão importante sermos responsáveis com nossas palavras. O que dizemos online pode ter consequências duradouras. Comentários maliciosos podem causar danos emocionais profundos, enquanto notícias falsas podem espalhar desinformação e criar pânico. Portanto, é essencial pensar antes de falar ou escrever e considerar o impacto potencial de nossas palavras. Empatia e solidariedade. Palavras de apoio e empatia são especialmente importantes em tempos de crise. Mensagens de encorajamento, condolências sinceras e expressões de solidariedade podem oferecer conforto e esperança. Em um mundo onde muitos enfrentam desafios e adversidades, palavras bondosas podem fazer uma diferença significativa. Comunidade e conexão. As palavras têm o poder de construir comunidades e fortalecer laços. Grupos de apoio online, fóruns de discussão e redes sociais oferecem plataformas onde as pessoas podem se conectar, compartilhar experiências e encontrar apoio. Palavras de acolhimento e inclusão ajudam a criar um senso de pertencimento e comunidade. Educação. A linguagem é a base da educação. Livros, artigos, aulas online e outros recursos educacionais dependem das palavras para transmitir conhecimento. A maneira como nos comunicamos pode influenciar a eficácia do ensino e a capacidade dos alunos de compreender e aplicar o que aprenderam. Informação.
Em uma época de sobrecarga de informações, as palavras usadas em notícias e relatórios são cruciais. Jornalistas e comunicadores têm a responsabilidade de usar palavras de maneira precisa e ética para informar o público de maneira clara e verídica. Discursos de ódio. Infelizmente, as palavras também podem ser usadas para espalhar ódio e divisão. Discursos de ódio e bullying online são problemas graves que podem causar danos psicológicos e sociais. É vital reconhecer e combater essas manifestações negativas para promover um ambiente mais seguro e respeitoso. Polarização. Em tempos de polarização política e social, as palavras podem reforçar divisões e fomentar conflitos. A maneira como nos comunicamos sobre questões sensíveis pode ajudar a construir pontes ou aprofundar divisões. E no início de tudo foi o poder da palavra que fez todas as coisas. Desde o início dos tempos, o poder das palavras é reverenciado e temido, e poucas fontes capturam essa verdade de maneira tão profunda quanto as escrituras sagradas. Nos textos bíblicos, encontramos uma veneração pelo verbo que transcende o tempo e o espaço, revelando a capacidade das palavras de moldar o destino, manifestar o divino e transformar a vida humana. No Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, vemos o poder criador das palavras em ação. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Neste simples versículo, é proclamado que o universo foi trazido à existência pela palavra de Deus. Através de sua fala, o caos se tornou cosmos, a escuridão deu lugar à luz, e a vida emergiu do vazio. Este ato primordial de criação ilustra a crença fundamental de que as palavras têm o poder de trazer à existência aquilo que não existia antes. Os salmos, repletos de louvores e súplicas, são outra manifestação do poder das palavras. Davi e outros salmistas usaram suas vozes para expressar devoção, gratidão, arrependimento e esperança. Em Salmos 19:14, lemos: E sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aqui, a importância de proferir palavras que agradem a Deus e reflitam um coração puro é enfatizada, mostrando como a fala pode ser um ato de fé e reverência. No Novo Testamento, o Evangelho de João inicia com uma declaração poderosa sobre o Verbo. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Este versículo apresenta Jesus Cristo como a personificação da palavra divina, um conceito que sublinha a profundidade e a sacralidade das palavras. Jesus, através de suas parábolas e ensinamentos, demonstrou como a palavra pode ser uma ferramenta de iluminação espiritual e transformação pessoal. Os provérbios, com sua sabedoria prática, frequentemente alertam sobre o uso das palavras. E a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Este versículo resume a dualidade do poder das palavras. Elas podem tanto edificar quanto destruir. As Escrituras nos advertem sobre a responsabilidade que temos ao falar, enfatizando que nossas palavras podem ter consequências duradouras. Além disso, Tiago, na sua epístola, compara a língua a um pequeno leme que dirige um grande navio, enfatizando seu potencial de causar grandes impactos. E com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Este trecho nos lembra da necessidade de controlar nossa fala e usá-la para propósitos edificantes. As Escrituras também nos ensinam sobre o poder curativo das palavras. Em Provérbios 16:24, lemos: Em palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. As palavras de bondade e encorajamento têm o poder de curar feridas emocionais e fortalecer aqueles que estão fracos. Elas são vistas como um bálsamo para a alma, proporcionando conforto e renovação. O poder das palavras, segundo as Escrituras, é um tema que ressoa profundamente através dos textos sagrados. Desde a criação do mundo pelo Verbo divino até os ensinamentos de Jesus e as sabedorias dos provérbios, somos constantemente lembrados da importância e do impacto de nossas palavras. Que possamos, à luz dessas lições, usar nossas palavras com sabedoria e compaixão, reconhecendo nelas a capacidade de refletir o divino, transformar vidas e honrar a nossa fé. Como seria a palavra de Deus? Não me refiro à Bíblia escrita com tinta e sim à verdadeira palavra que sai da boca do próprio Deus. A Bíblia nos mostra algumas passagens interessantes, veja algumas. A primeira. A palavra de Deus é assustadora e temível.
Uma passagem bíblica em que Moisés fala com o povo e eles ficam com medo pode ser encontrada em Êxodo 20, 18-21. Enquanto o povo viu os trovões e os relâmpagos e ouviu o som da trombeta e viu a montanha fumegante, tremendo, ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco, e te ouviremos. Mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo. Deus veio para prová-los, para que o temor de Deus esteja com vocês e os livre do pecado. O povo permaneceu à distância, enquanto Moisés aproximou-se da escuridão onde Deus estava. Nesta passagem, durante a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai, o povo de Israel testemunha fenômenos naturais impressionantes e a manifestação da presença divina de uma maneira tão imponente que eles ficam com medo. Eles pedem para que Moisés seja o intermediário entre eles e Deus, demonstrando seu temor diante da majestade e da santidade de Deus. A palavra de Deus é suave e mansa. Essa passagem de 1 Reis 19, 11-12 descreve um evento na vida do profeta Elias, quando ele está em um momento de desânimo e desespero, escondido em uma caverna no Monte Horebe. Vamos analisar cada parte dessa passagem. Grande e forte vento. Elias é instruído a sair da caverna e posicionar-se diante do Senhor. Neste momento, ele experimenta um vento poderoso que é forte o suficiente para fender montanhas e quebrar rochas. No entanto, mesmo com a força impressionante deste vento, o texto enfatiza que o Senhor não estava no vento. Isso sugere que, apesar da manifestação poderosa da natureza, Deus não estava se revelando através desses fenômenos naturais grandiosos. Terremoto. Após o vento, Elias testemunha um terremoto. Terremotos são eventos extremamente perturbadores e assustadores, mas novamente, o texto afirma que o Senhor não estava no terremoto. Ou seja, Deus não escolheu se manifestar através deste evento sísmico. Fogo. Após o terremoto, surge um fogo. O fogo é frequentemente associado à presença divina na Bíblia, como visto na sarça ardente que Moisés encontrou. No entanto, aqui também é dito que o Senhor não estava no fogo. Apesar da associação histórica do fogo com Deus, neste caso, ele não estava se revelando através deste meio. Voz mansa e delicada. Finalmente, após o vento, o terremoto e o fogo, Elias ouve uma voz mansa e delicada. Esta voz não é descrita como imponente ou poderosa como os fenômenos anteriores, mas é suficientemente notável para que Elias reconheça que é a voz do Senhor. Esta passagem ilustra a forma como Deus escolhe se revelar a Elias. Em meio à sua busca por orientação e conforto, Elias espera encontrar Deus nos eventos grandiosos e impressionantes da natureza. No entanto, Deus não está nessas manifestações espetaculares, mas sim na voz suave e tranquila que segue. Isso enfatiza a natureza sutil e íntima do relacionamento entre Deus e seus profetas, contrastando com a expectativa de manifestações dramáticas e visíveis. Além disso, essa passagem também ensina sobre a paciência e a necessidade de discernimento espiritual. Elias aprende que nem sempre Deus se revela de maneira óbvia e esperada. Às vezes, ele se faz presente de maneiras que requerem atenção e sensibilidade espiritual para serem percebidas. Em resumo, 1 Reis 19, 11-12 destaca a maneira cuidadosa e específica como Deus escolhe se comunicar com seus servos, demonstrando que ele pode estar presente na quietude e na delicadeza tanto quanto na grandiosidade e na força. A palavra que abençoa tem poder. A palavra que abençoa carrega um poder extraordinário. Na simplicidade de um "em Deus te abençoe" e ou em orações mais elaboradas, essas palavras têm a capacidade de transformar vidas, trazer conforto e esperança, e criar conexões profundas entre as pessoas. Mas o que exatamente significa abençoar alguém com palavras? E de onde vem esse poder? Abençoar é um ato de invocar o favor e a proteção divina sobre alguém. Quando dizemos palavras de bênção, estamos expressando nosso desejo de que a pessoa receba graça, prosperidade, saúde e felicidade. No contexto espiritual, abençoar alguém é pedir que Deus intervenha de forma positiva na vida dessa pessoa, trazendo paz e bem-estar. As palavras têm um impacto profundo nas nossas vidas. Elas podem levantar nosso espírito, nos motivar a seguir em frente e até mudar a forma como vemos o mundo. As palavras de bênção, em particular, têm um poder especial porque carregam a intenção positiva de trazer o bem. Quando abençoamos alguém, estamos canalizando energia positiva e desejos sinceros de felicidade e prosperidade.
Conforto e esperança. Uma palavra de bênção pode trazer conforto em momentos de tristeza ou dificuldade. Saber que alguém deseja o nosso bem e está orando por nós pode renovar nossa esperança e nos dar forças para enfrentar desafios. Inspiração e motivação. Palavras de bênção podem inspirar e motivar. Elas nos lembram que somos valiosos e que merecemos coisas boas. Esse tipo de encorajamento pode ser um impulso poderoso para perseguir nossos objetivos e superar obstáculos. Conexão e comunidade. Abençoar alguém fortalece os laços entre as pessoas. É um ato de amor e cuidado que cria uma sensação de comunidade e pertencimento. Saber que fazemos parte de uma rede de apoio pode ser extremamente reconfortante. O poder das palavras de bênção vem, em grande parte, da fé e da intenção com que são proferidas. No contexto religioso, acredita-se que Deus ouve essas palavras e responde a elas, concedendo as bênçãos pedidas. Mesmo fora de um contexto estritamente religioso, o ato de abençoar com sinceridade e bondade pode ter efeitos positivos, pois as palavras têm o poder de influenciar nossas emoções e atitudes. Abençoar alguém com palavras é simples e pode ser feito de várias formas. Oração. Pedir a Deus para abençoar alguém é uma forma poderosa de expressar nosso desejo de bem-estar para essa pessoa. Elogios e encorajamento. Palavras gentis e positivas podem ser uma forma de bênção, mostrando apreciação e apoio. Desejos sinceros. Simplesmente dizerem que você tenha um ótimo dia e espero que tudo dê certo para você são formas de transmitir boas energias. O poder da palavra que amaldiçoa. As palavras têm um poder imenso, tanto para o bem quanto para o mal. Enquanto palavras de bênção podem trazer conforto, esperança e inspiração, palavras de maldição podem causar danos profundos, tanto emocional quanto espiritualmente. A palavra que amaldiçoa é uma arma poderosa e perigosa, capaz de deixar cicatrizes duradouras. Neste texto, exploraremos o impacto negativo das palavras de maldição e a importância de escolher nossas palavras com cuidado e responsabilidade. Danos emocionais. Palavras de maldição, críticas severas e insultos podem ferir profundamente. Elas podem minar a autoestima, gerar insegurança e provocar sentimentos de tristeza e desesperança. As palavras têm o poder de influenciar como as pessoas se veem e como percebem o mundo ao seu redor. Comentários negativos e degradantes podem deixar marcas emocionais que duram uma vida inteira. Danos psicológicos. O impacto psicológico das palavras de maldição pode ser devastador. Elas podem desencadear ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental. Palavras cruéis e ofensivas podem criar traumas, levando a sérias consequências psicológicas e interferindo na capacidade de uma pessoa de viver uma vida plena e saudável. Energia negativa. Em muitas culturas e tradições espirituais, acredita-se que as palavras carregam energia. Quando amaldiçoamos alguém, estamos direcionando uma energia negativa para essa pessoa. Essa negatividade pode afetar não apenas o indivíduo amaldiçoado, mas também o ambiente ao redor, criando uma atmosfera de hostilidade e desarmonia. Ciclo de negatividade. Palavras de maldição podem perpetuar um ciclo de negatividade. Quem é alvo de maldições pode internalizar essa negatividade, por sua vez, espalhá-la para outras pessoas. Isso pode criar um ambiente onde a desconfiança, a hostilidade e o ressentimento prevalecem, dificultando a construção de relacionamentos saudáveis e harmoniosos. Escolha consciente. É crucial sermos conscientes das palavras que escolhemos. Devemos nos esforçar para falar com empatia e compaixão, evitando palavras que possam causar dano ou sofrimento. Cura e reconciliação. Ao invés de amaldiçoar, podemos escolher palavras que promovam cura e reconciliação. Pedir desculpas, oferecer perdão e expressar compreensão são formas de neutralizar o impacto negativo das palavras de maldição. A linguagem pode ser uma ferramenta poderosa para reparar relações e promover a paz. O poder da palavra que amaldiçoa não deve ser subestimado. As palavras negativas têm o potencial de causar danos profundos e duradouros, afetando tanto o bem-estar emocional quanto espiritual de uma pessoa. É nossa responsabilidade usar nossas palavras com cuidado e consideração, optando por promover o bem em vez do mal. Ao reconhecer o impacto das nossas palavras, podemos escolher contribuir para um ambiente mais positivo e compassivo, onde a comunicação é usada para construir, curar e unir, em vez de destruir e dividir.
Um exemplo de como as palavras que amaldiçoam podem causar danos é quando uma criança é constantemente chamada de burra e por um professor autoritário na frente de toda a classe. Essas palavras não apenas afetam a autoestima da criança, mas também podem influenciar seu desempenho acadêmico e desenvolvimento emocional. A criança pode começar a acreditar na avaliação negativa do professor, o que pode resultar em uma falta de confiança em suas habilidades, ansiedade em relação à escola e até mesmo um declínio no interesse pela aprendizagem. Essa situação ilustra como palavras de maldição podem ter consequências profundas e duradouras na vida das pessoas, especialmente quando são proferidas por figuras de autoridade que têm um impacto significativo no desenvolvimento e bem-estar dos indivíduos. Caros amigos e seguidores, chegamos ao fim de mais um vídeo em nosso canal dedicado ao poder transformador das palavras. Ao longo desta jornada, exploramos como nossas palavras têm o incrível poder de construir, curar e inspirar, mas também de ferir e destruir. Ao refletir sobre o que aprendemos, é essencial lembrar que cada palavra que proferimos carrega consigo uma responsabilidade enorme. Desde palavras de encorajamento que podem mudar o dia de alguém até críticas construtivas que ajudam no crescimento pessoal, cada uma delas tem um impacto significativo. Neste canal, buscamos não apenas conscientizar sobre o impacto das nossas palavras, mas também incentivar a prática de uma comunicação mais compassiva e empática. À medida que encerramos este vídeo, convido todos vocês a refletirem sobre como podemos usar nossas palavras para construir pontes, promover o entendimento mútuo e espalhar amor e positividade. Continuem a acompanhar nosso canal para mais conteúdos inspiradores e reflexivos sobre o poder das palavras em nossas vidas. Compartilhem suas experiências nos comentários e ajudem-nos a criar uma comunidade onde cada palavra seja escolhida com sabedoria e cuidado.